fecha os olhos. Imagina um bolo magnífico à tua frente, com uma cobertura suave como a neve, decorada com framboesas frescas e vibrantes, colhidas no auge da perfeição. Ao cortares a primeira fatia, o aroma delicado da baunilha em sinfonia com um subtil aroma de limão envolvem os teus sentidos. A genoise de baunilha, levemente umedecida com uma calda leve de limão, derrete suavemente a cada mordida. E é então que a magia acontece. A acidez da framboesa encontra a doçura rica do chocolate branco, criando uma sinfonia de sabores que se equilibram de forma perfeita. O creme de framboesa explode em uma frescura frutada e é complementado pela ganache montada de chocolate branco, tão leve e aerada que parece derreter na língua. Uma combinação capaz de fazer as tuas papilas gustativas dançarem. A cobertura de ganache montada de chocolate branco é a cereja no topo do bolo. Acrescenta uma camada de sofisticação e doçura. E as framboesas frescas não são apenas um deleite visual, mas também uma explosão de sabor fresco que encerra a experiência de maneira perfeita. Saborear este bolo é como um abraço aconchegante de sabores e texturas. É uma experiência capaz de transformar qualquer momento e ocasião em algo mágico. É a sobremesa que te faz fechar os olhos e sorrir, enquanto cada nova mordida te transporta para uma nova dimensão de prazer e satisfação. Olá pessoas, eu sou a Marisa e este é o Olá Tarte, o podcast que promete adoçar os vossos ouvidos. Aqui simplifica a arte da pastelaria, conto histórias, lendas e partilho memórias que fazem derreter o nosso coração. Mas não se preocupem porque os gatilhos são de açúcar e especiarias. Confessem, também são viciados em doces, massas fofinhas e risadas açucaradas? E se ainda não são, preparem-se! O Olá Tarte não é recomendado para quem procura manter-se longe das tentações açucaradas. Lembrem-se, esta é uma experiência auditiva e não substitui a consulta da versão escrita, imagens no blog e Instagram. Mantenham-se doces com responsabilidade. E no episódio de hoje, bolo de framboesa e chocolate branco. Esta receita é mais do que apenas uma combinação de ingredientes. É uma celebração de sabores, texturas e memórias, inspirada por uma tarde ensolarada num campo de framboesas, onde o aroma doce da fruta madura dançava no ar. Este bolo é uma homenagem à beleza da simplicidade e à riqueza dos momentos que partilhamos ao redor da mesa. A genoise de baunilha, delicadamente umedecida com uma calda leve de limão, serve como base perfeita para a experiência sensorial que está por vir. Em cada garfada, somos transportados para um mundo de suavidade e indulgência, onde a doçura cremosa do chocolate branco se mistura harmoniosamente com a vibrante acidez das framboesas. Mas este bolo não é apenas sobre ingredientes, é sobre a conexão que eles invocam. É sobre partilhar momentos especiais com aqueles que amamos, sobre criar memórias que perdurarão muito além da última migalha. Por isso, pega na tua chávena de chá ou café favorita, senta-te confortavelmente e vem comigo desvendar os segredos desta receita. Prepara-te para uma experiência que vai além do paladar. Uma experiência que é verdadeiramente mágica. Está na hora de saborear o extraordinário. Está na hora do bolo de framboesa e chocolate branco. Prontos? Então apertem o avental, porque vamos começar! Esta receita rende entre 20 a 25 fatias.
demora cerca de 1h50 a preparar, 1 hora de cozimento e precisa de no mínimo 6 horas de refrigeração. Os recheios devem ser preparados com no mínimo 4 horas de antecedência. Se todas as preparações forem feitas na véspera, a montagem do bolo deve levar cerca de 30 minutos no dia de servir. Começamos pelo creme de framboesa. Preparem-se para uma explosão de sabor que vai deixar todos com água na boca. Mas antes de começar, certifica de ter estes ingredientes à mão: 400 gramas de framboesa congelada, 50 gramas de açúcar, meia colher de sopa de sumo de limão, 100 gramas de ovo, que são aproximadamente 2 ovos médios, 50 gramas de farinha maisena e 50 gramas de manteiga sem sal fria. Coloca as framboesas, o açúcar e o sumo de limão numa panela e leva a lume baixo. Deixa cozinhar por cerca de 10 minutos, mexendo de vez em quando. Vais ver as framboesas se desfazerem e o açúcar transformar-se numa calda deliciosa. Enquanto as framboesas fazem a sua magia na panela, é hora de preparar o resto do nosso exército. Bate os ovos e a farinha maisena numa tigela até que fiquem um só e formem uma mistura suave. Quando as framboesas estiverem prontas, adiciona-as à mistura dos ovos e farinha e mexe muito bem até que fique homogéneo. E agora voltamos à panela. Se queres um creme mais suave, peneira a mistura para te livrares das sementes das framboesas. Este passo é opcional, mas recomendado para termos um creme liso e não ficarmos com sementes presas nos dentes. Cozinha a mistura em lume baixo, mexendo sempre para que ele cozinhe de forma uniforme. Cozinha até que ele engrosse e fique bem cremoso. É importante que ele ferva por 1 a 2 minutos para garantir que a farinha fica cozinhada e que aniquilamos a enzima amilase, para que ela não torne o nosso creme líquido depois de frio. Quando o nosso creme delicioso estiver bem cozinhado, retiramos a panela do fogão e incorporamos a manteiga fria. E mexemos até que a manteiga se derreta e se misture completamente, dando aquele toque final luxuoso ao nosso creme, já que ela dá cremosidade, brilho e um sabor rico. Despejamos o creme para um recipiente e cobrimos com um plástico filme, pressionando contra a superfície do creme para que ele não crie uma crosta ao arrefecer. E por último, colocamos o creme no frigorífico por, no mínimo, 4 horas, idealmente durante a noite, para atingir a perfeição. E aí está! Agora temos um creme de framboesa pronto para brilhar nas nossas sobremesas. É super fácil e vai fazer todo mundo pensar que és um mestre na cozinha. E lembra-te que podes usar este creme em outras receitas igualmente deliciosas. A próxima receita a ser feita é a ganache montada de chocolate branco. E assim como o creme de framboesa, ela também tem que ser feita com a mesma antecedência. Por isso, vamos aos ingredientes que vais precisar de reunir: 400 gramas de chocolate branco de culinária, 200 gramas de natas quentes, 600 gramas de natas frias. Ambas as natas devem ter no mínimo 30% de gordura. E 30 gramas de glucose. É opcional. A glucose evita a cristalização do açúcar, permite uma conservação melhor e mais longa e torna a ganache mais suave e maleável. Se formos consumir a ganache nas 24 horas seguintes à sua preparação, não há necessidade de adicionar a glucose. E começamos por fazer uma ganache. E para isso derretemos o chocolate branco em banho-maria ou no micro-ondas. O chocolate branco é bem sensível à temperatura e se estiver demasiado quente vai ficar com uma textura grumosa. Se isso acontecer, basta esperar que ele arrefeça. Com o chocolate branco derretido e bem cremoso, está na altura de incorporar as natas quentes. Elas devem ser adicionadas em 3 vezes. Adicionamos 1/3 das natas e emulsionamos até à incorporação total. A forma correta de emulsionar uma ganache é mexendo a mistura no centro de forma circular com a ajuda de uma espátula de borracha.
e depois repetimos a emulsão mais 2 vezes até incorporarmos todas as natas quentes. Se quiseres uma ganache ainda mais suave e brilhante, depois de emulsionar todas as natas quentes, podemos usar uma varinha mágica para mexer, mas sem incorporar ar. E por último, incorporamos as natas frias. Depois, vertemos a ganache para um recipiente, cobrimos com plástico filme em contacto e reservamos no frigorífico por no mínimo 4 horas, idealmente durante a noite. Depois da ganache fazer o seu sono de beleza, está na hora de montá-la. Para isso, basta usar uma batedeira e bater até que as natas fiquem firmes, como o chantilly. Colocamos a ganache em um saco pasteleiro e reservamos no frigorífico até o momento de utilizar. E voilà! Agora temos uma ganache montada de chocolate branco, prontinha para impressionar toda a gente com as tuas habilidades culinárias. Esta ganache pode ser usada para rechear, cobrir e decorar bolos, tartes, tortas, cupcakes e outras sobremesas. E agora a tão esperada receita da genoise de baunilha, a prima menos doce do pão de ló. Para a genoise de baunilha vamos precisar de 300 gramas de ovo, que são aproximadamente 6 ovos médios, 180 gramas de açúcar e 180 gramas de farinha e baunilha a gosto. Vamos começar por bater os ovos com o açúcar e a baunilha até atingir o ponto de fita. E o que é isso, perguntas tu? O ponto de fita é quando os ovos triplicam de volume e o açúcar se dissolve completamente. A mistura fica lisa, fofa e com uma cor amarelada quase branca. E quando levantamos a batedeira, a mistura desliza lentamente, formando uma fita que se mantém da superfície por alguns segundos. Este passo é importante e pode levar cerca de 15 minutos, por isso, paciência é a chave. E agora, vamos incorporar delicadamente a farinha peneirada à mistura dos ovos. Usa uma vara de arame para garantir uma incorporação uniforme, sem grumes e sem perder o ar que tanto batalhamos para colocar na massa. Esta é a chave para um bolo leve e fofo. Massa pronta? Vamos despejá-la para uma forma untada de 23 cm de diâmetro e levamos ao forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 25 minutos. Fazemos o teste do palito para garantir que está pronto e quando o bolo estiver cozido, retiramos do forno e deixamos arrefecer completamente em cima de uma grelha de arrefecimento. É hora de admirar a tua criação antes de devorar. E voilà! Agora tens uma genoise de baunilha digna de aplausos. Partilha com os teus amigos e família e prepara-te para os elogios. Podes degustá-la assim, como um bolo de chá, ou podes usá-la como base nas mais variadas receitas. Mas este episódio é sobre um bolo de framboesa e chocolate branco, por isso está na hora de fazer a montagem do bolo. Mas antes, a calda leve de limão. Uma calda leve é a receita mais simples que pode existir. Uma calda leve é 1 dose de açúcar para 2 de água e um aroma à escolha. Para a nossa calda leve de limão, vais precisar de 100 gramas de água, 50 gramas de açúcar e raspas de limão. Colocamos tudo numa panela e levamos ao lume até ferver e o açúcar se dissolver por completo. Aproveita e sente o aroma cítrico do limão a perfumar a tua cozinha enquanto a calda ganha vida. E voilà! A tua calda leve de limão está pronta para ser usada. Podes usá-la morna ou fria para embeber os teus bolos e tortas, adicionando um toque refrescante, delicioso e úmido a cada mordida. E agora temos uma calda simples, mas cheia de sabor, pronta para elevar as tuas sobremesas a um novo patamar. Que rufem os tambores! Está na hora de montar o
tão aguardado bolo. E o que é que precisamos? Do creme de framboesa, da ganache montada de chocolate branco, da genoise de baunilha, a calda leve de limão e framboesas frescas. O primeiro passo é retirar o creme de framboesa do frigorífico, bater para que ele fique cremoso e colocá-lo num saco de pasteleiro. Agora, pegamos a nossa genoise de baunilha e dividimos-la em 3 camadas de igual espessura. Conseguiste? Boa! Então agora escolhe o teu prato de bolo preferido e coloca a primeira camada de bolo. E está na hora da calda leve de limão entrar em cena. Embebe o bolo com a calda. Usa um pincel para te ajudar na tarefa, mas cuidado para não encharcares o bolo demais e acabares com um desastre na cozinha. Primeira camada úmida, está na hora do recheio brilhar. Começamos por uma camada fina de ganache montada de chocolate branco, seguida por uma camada de creme de framboesa. E agora repetimos o processo com a segunda camada de bolo, adicionando mais calda, ganache e creme de framboesa. Colocamos a última camada de bolo umedecido com a calda e cobrimos todo o bolo, se quiserem, com a restante ganache. E para dar aquele toque final de classe, decoramos com framboesas frescas. Este bolo é capaz de impressionar até os mais exigentes. E voilà, o teu bolo agora está pronto para brilhar e ser devorado até à última migalha. E se sobrar algum pedacinho, o que eu duvido muito, guarda-o numa caixa hermética para saborear depois. E se não fores devorar imediatamente, guarda-o no frigorífico até à hora da grande estreia na mesa. Agora é só saborear cada pedacinho deste bolo delicioso e deixar todos de queixo caído com as tuas habilidades culinárias. E assim dou como concluir este episódio especial em que partilho não uma, não duas, não 3, mas 4 receitas que combinam numa obra-prima deliciosa, mas que também podem ser utilizadas para outras sobremesas. Já sabem, as receitas escritas com todos os detalhes, truques, dicas e fotografias do passo a passo estão disponíveis no blog. Não se esqueçam de nos seguir no podcast @podcast_olatarte e ficar a par de todas as novidades e curiosidades. E já sabem, podem enviar dúvidas, críticas e sugestões para o nosso Instagram. Digam-me se gostaram, se não gostaram, qual a receita que querem que eu partilhe ou digam apenas que ouviram. Se gostaram, subscrevam, ponham gosto, ponham 5 estrelas, comentem e partilhem porque é grátis e ajuda muito. E se não gostaram, também o podem dizer. E podem enviar para o WhatsApp para aquele vosso amigo com o qual vocês gostam de criticar tudo e todos. Sim, esse. Assim, ouvem os 2 do episódio e têm assunto para falar. Mas vá, obrigada por terem ouvido este longo episódio até ao final. Encontramo-nos no próximo episódio, que já sabem, sai dia 15. Tchau!